Vamos lá, você estudou direito? Não, querido, mas eu estudo muita coisa porque eu sou jornalista. Eu já respondi essa pergunta. Falei que é sobre sensibilização. Ah, desse tipo não. Primeiro, então, você não é judeu, porque o judeu pratica milagre. Existe o judeu ateu, você sabe, né? Bom dia a todos os telespectadores, aos brasileiros. Se alguém lúcido falar que as urnas são 100% confiáveis, essa pessoa ela tá com algum problema. Vou explicar por quê. Porque se trata de uma tecnologia já antiga, né, pouco reformada. O que a gente, como brasileiro, tem que entender é que a gente tem que entender, estudar, né, provar por algoritmos qual que é o nível de confiabilidade. Agora, enquanto pré-candidato se preocupa com isso, eu, Pablo, Marçal, eu não me preocupo com isso. A tecnologia, se você não reformar ela, né, uma tecnologia já antiga, num cenário tão tecnológico, igual o que são os dados, eu acredito que defender que isso é 100% confiável é uma mentira. Agora, eu imagino que o processo, do jeito que está, ela ultrapassa 90%, né, de confiabilidade. E agora essa distância a gente tem que dirimir ela com pesquisas constantes, com formas diferentes de analisar os dados. A gente sabe que qualquer sistema no mundo, eu tenho empresa de tecnologia, eu posso falar de programação inclusive. Qualquer tecnologia tem como invadir. Não existe uma tecnologia que não possa ser invadida. Se ela foi criada e desenhada por alguém pode ir lá e acessar ela. Agora, longe de discordar do amigo que falou aí sobre os Estados Unidos tem nada a ver com campanha eleitoral brasileira. Boa. Eu acredito que esse assunto já começa a ficar caricato. Igual a minha candidatura, né, para muitos, a minha pré-candidatura. E essa candidatura? Conta um pouquinho pra gente, essa sua ideia aí de se lançar candidato à presidência da República, porque quem te acompanha muito pelo seu trabalho, empresário, escritor, influenciador digital, você fez vários cursos. Por que essa ideia de ser candidato à presidência da República? Porque 60% do Brasil não quer votar não vai votar nem no Luiz e nem no Messias. Eu fui aluno de escola pública praticamente a minha vida inteira, né, já morei em periferia. Eu lembro muito bem que quando alguém tava querendo reclamar ou encher o saco, aí alguém virava do lado e falava assim: se você não gostou, vai lá, você resolve. Então, eu não tinha cargo político, mas desenvolvia política de forma privada, e depois eu vou explicar sobre isso. Vou mostrar pro Brasil, né, em relação a uma direção. Eu vejo que a polarização ela não está levando o Brasil para direção nenhuma. Talvez eu seja o único pré-candidato que não vai usar fundo eleitoral na campanha. Eu quero falar para você que está assistindo, você que é brasileiro, você não tem essas duas opções. Essa gestão política de medo, de votar no ruim ou no menos ruim, ou da rachadinha ou da rachadora, isso não interessa para o Brasil mais. O Brasil precisa acelerar, precisa ter uma proa, e a resposta que eu concluo é falar que o Brasil até 2032, a gente vai colocar ele no topo mundial de economia, de educação, mas isso tem que passar por uma transformação de mentalidade do nosso povo. Muito bem, Paulinha. Agora, Pablo, quem você pensa como vice? Assim, a gente fala muito aqui de chapa, tem essa chapa Lula-Alckmin, que, enfim, já polemizou bastante. Quem você pensa como vice para fazer essa chapa? Se for depender da minha vontade pessoal, eu quero alguém do Nordeste, uma mulher, divorciada, mais ou menos ainda uma faixa etária de 53 anos, porque 43% dos lares do Brasil são liderados por mulheres. Mas tem que ser divorciada? Eu queria divorciada, justamente para sensibilizar as pessoas. Eu achei curioso essa especificidade. Sendo bem específico, por conta da sensibilização que a gente precisa de representar isso no governo, né? O governo sempre é montado de forma política, não pensando no povo. Com certeza. Então eu peguei um desenho pensando no povo e deixei claro essas minhas intenções, e sempre vou responder de forma clara e específica. É bem específico, né? Não precisa ser tão preciosista, mas a política tem um jogo, né, por trás dela. Essa caminhada agora, eu já tenho 12 partidos comigo, apalavrados, só que eles falaram o seguinte: você precisa pontuar. Se você não pontuar 2 dígitos, a gente não tem compromisso com você. E aí me coloquei à disposição. E quando começar a pontuar, a piada vai virar um pesadelo. Esse nome você não tem aí de vice? Tem vários nomes, mas eu não vou divulgar nomes, né? Principalmente porque tem vários acordos já costurados com alguns partidos, e isso precisa de ter uma reação popular. Se não tiver, é só uma besteira falar nomes. Não, eu só ia perguntar se isso é uma estratégia no sentido de atrair o voto dessas mulheres, uma estratégia de marketing, digamos assim, ou se isso é um princípio seu de representatividade, de imaginar que no governo a gente precisa representar essa parte da população que, como você já considerou aqui, é uma grande parte das mulheres brasileiras. Eu já respondi essa pergunta. Falei que é sobre sensibilização. Eu falei para sensibilizar realmente quem gasta o dobro de energia, né, para cuidar de uma família. Sensibilizar para voto, então, não no sentido de você entender que precisa de uma representatividade no governo dessas pessoas. Mas esse é o sistema eleitoral. Sim, eu não tô te julgando, eu só tô perguntando. Não, eu só tô respondendo a sua pergunta e reafirmando ela. O sistema eleitoral é esse. Se você quiser que as pessoas te ouçam, né, elas precisam ser representadas. Então, quando alguém vota, não tem nada demais. Ela tá falando assim: eu confio em você. Você tocou meu coração
coração, ou seja, é a forma de sensibilizar esse público e militar por esse público, né, durante o governo. Ô Pablo, pegando esse gancho da mulher divorciada, da representatividade das mulheres, do casamento, a gente tem uma polarização muito forte no país hoje, não só entre Lula e Bolsonaro, mas em convicções, né, ideológicas, direita, esquerda, conservadores, progressistas. Eu queria saber em qual espectro você mais se alinha, se é um centro progressista, centro-direita, centro-esquerda, e como é que você vê essa questão familiar, como é que você vê essa pauta de costumes defendida pelo governo Bolsonaro, que é anti-aborto, a esquerda é a favor do aborto, a direita pressupõe uma família mais tradicional, a esquerda alarga o princípio e o conceito de família, às vezes de maneira um pouco exagerada ou não. Como é que você vê a pauta de costumes, como você se alinha diante dessa pauta de costumes e como você se define ideologicamente? Vamos lá, 30% do eleitorado é dividido bem ao meio, né? 15% do eleitorado é a esquerda extrema e 15% a direita totalmente extrema. O que acontece? A gente, como brasileiro, a gente não é obrigado a sustentar uma ideologia lá da Revolução Francesa que tem mais de 200 anos com esse negócio de esquerda e direita. Sim. E eu sei que todo mundo quer me colocar um rótulo, mas eu vou te falar. Existem coisas muito boas que a esquerda produz na nação, só que quem é de direita ignora 100% do que é feito. Exemplos. Causas sociais. Sim. Eu já fui da periferia, eu sei o que é passar fome. Não passei uma semana de fome, mas eu sei o sentimento, o que é isso, o que é ter dificuldade, o que não é ter dinheiro na família para pagar a conta. A direita não faz causas sociais também? Por exemplo, auxílio família, essas coisas assim? Não, esse auxílio aí, ele foi alongado de um outro governo, né? Ninguém falou, queremos fazer isso. Isso é uma manutenção e até usar isso de forma de brand, né? Pra continuar a angariar mais votos. Mas tá errado, não. Tudo bem. Mas eu queria ver quem é homem ou mulher para peitar e cortar um benefício desse, né? No país que precisa de assistência e foi doutrinado para isso. Esse rótulo de esquerda e direita, ele veio, né? Tem só pouco mais de 200 anos que a gente tá arrastando as nações com essa conversa, justamente para impedir o crescimento de um povo, né, das pessoas crescerem como governantes. Querem me colocar de um lado, eu não vou assumir isso. Apesar de ser uma piada para vários, eu sou do alto, eu vou aceitar, vou tolerar tudo que vocês querem, mas 70% do povo não aguenta mais esse assunto. Se você chegar agora aqui na Paulista e perguntar para alguém que tá com fome se ele é de esquerda ou direita, ele só quer a comida. Você pergunta para alguém que tá na fila de emprego, só quer o emprego, ele não quer saber de esquerda e direita. Um empresário que quer financiamento, ele também não tá nem aí para isso. Vocês vão enlouquecer essa nação com esse assunto. Então é o seguinte, não tenho expectativa nenhuma em relação a cortar ou diminuir os extremistas, eles vão continuar, mas não faz sentido a gente ter 70% da população que não importa com esse assunto. A gente pode voltar a ser um país pragmático, produtivo, focar em crescimento e fica parecendo alguém, né, que é ideológico demais. A pessoa vai virar e vai falar assim, você é murista, você tá em cima do muro. Não, eu posso governar sobre todos. Se você é amante de uma ideologia, siga ela. Toda ideologia, ela vai limitar, ela vai alienar o cérebro. A minha ideologia, né, pra ficar bem definido, é o Brasil. O principal pilar dessa ideologia chama-se liberdade, tá? Você tocou no assunto de aborto. Enquanto a direita é contra, a esquerda é a favor, você falou. Se eu for pra uma guerra, né, o Brasil entrar no estado de guerra, igual a Ucrânia tá, e precisar de mim pra defender o povo brasileiro, colocar um fuzil na minha mão, eu vou pra cima. Por causa de quem? Por causa de vidas de brasileiro, não por causa de patrimônio brasileiro. Você é pró ou contra aborto? Vou te falar agora. Perfeito. Se eu for pra guerra defender uma vida, por que eu vou aceitar tirar uma vida de alguém que é indefeso? Essa é uma pergunta que eu te faço. Isso é uma pauta de direita, então. Você é contra. Ou seja, eu não sou contra, eu sou contra assassinato de vida inocente. Inclusive, eu vou sugerir que mude o nome aborto, porque vocês estão... Quando eu falo vocês, quem defende? Vocês acham que aborto é igual abortar um projeto. Acho que o erro de tipo, né, a tipificação penal tá parecendo de Seria projeto. Homicídio, você ia colocar? Não é homicídio, porque homicídio precisa de ter respiração, né? Mas uma coisa que você tem que entender é que ali é uma vida indefesa. E eu acredito que as mulheres que defendem o aborto, elas falam assim, meu corpo e minhas regras. Eu vou continuar achando que ela tá certa nisso. O corpo dela é regra dela, ela decide o que quiser. Só que tem outro corpo lá dentro que não é dela. Então, sabe qual que é a discussão que eu quero trazer? Não é se eu tô certo ou se eu tô errado. 4 crianças por dia morrem afogadas no Brasil. Então a gente vai tampar todas as piscinas para nenhuma criança morrer? Não, coloca uma telinha. Se você não quer engravidar, você põe uma telinha na genitália ou então na mente. Eu sei que é grosseiro isso, mas é para provocar o pensamento. A gente, enquanto Estado, a gente não decide quem vive e quem morre. No Brasil não tem pena de morte, a não ser no Código Penal Militar, em caso de deserção e em caso de guerra. A gente não mata ladrão, a gente não mata traidores da nação, ladrões que roubam trilhões. A gente não mata essas pessoas, vai matar os bebês que não tem nada com isso. Eu não sou engessado, você não vai falar assim, ele não pensa. É o seguinte, eu não concordo com um monte de coisa e eu acredito que o país, o presidente da República, ele pode pensar o que ele quiser, só que ele não pode falar o que ele quiser porque ele compromete a nação. Minha pauta particular é liberdade. Eu quero dar liberdade para esse bebê nascer, se não quiser cuidar dele, dá para alguém e alguém cuida. Pablo, mas nesses 4 anos, quase 4 anos de governo Bolsonaro, a gente viu como é difícil governar, né? Quando a gente tá de fora, acha que consegue mudar tudo, quando entra, você vê como que funciona a máquina realmente, principalmente com o Senado. O Senado, todos os
projetos que vão ajudar o Brasil, eles sentam a bunda em cima e não deixam, não aprovam, não votam, não levam para plenário. A gente vê o STF, que todo dia está interferindo aí em pautas que são do legislativo, que competem ao legislativo, ao executivo. Como que eles chama? estão... Zoe, você acha que... Desculpa te interromper. Você acha que tá esse clima de guerra entre os poderes por qual motivo? Você sabe explicar? Pela interferência do STF nos Eu acredito poderes? que é por um só. Ou é pelo... qual? É o próprio executivo. Minha pergunta seria sobre o STF e o Senado Federal, que empacam todas as pautas do governo. Você não deu para perceber isso nesses 4 anos de governo? Como é importante eleger o presidente, mas também os outros representantes, governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais. Você não acredita que seja um pouco disso também, que o governo não tenha conseguido avançar em todas as suas pautas por causa dessas questões aí? Você sabe quantos anos que o Messias ficou no parlamento? 27, salvo engano, quase 30. Eu vou te explicar. Eu nunca fiquei nem um dia inteiro dentro do parlamento, mas eu tenho relacionamento lá dentro e eu sei que os 3 poderes funcionam por meio de relacionamento. O que acontece? O Messias, ele passou 27 anos dentro do parlamento e quando ele quis ser presidente da casa, ele ganhou 4 votos. Não teve o voto nem do próprio filho, né? Que eles estavam brigados na época, algo assim. Quando ele era parlamentar, ele não conseguiu nem 4 votos para ser presidente da Câmara. E aí a gente percebe algo. Ficou 27 anos, não estava costurando o relacionamento, aí depois vira presidente. O que você acha que vai acontecer? Vai ficar todo mundo contra ele. Apesar que toda legislatura tem aí o processo natural de 50% de renovação do quadro.